Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe a gente pelo WhatsApp no número 759-8842-6356. Se ainda não conhece o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, sua mensagem para divulgar o canal. Eu sou Marcelo Santos, continue comigo até o fim da mensagem e veremos o que Deus tem para nos ensinar sobre o rei e o governador que não se entregaram a Cristo. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo agora a leitura de Atos, capítulo 26, versos de 24 a 29. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em voz alta: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura." Mas Paulo disse: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei diante de quem falo com liberdade sabe dessas coisas. Não creio que algo disto lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa?" "Sei que crês." Agripa disse a Paulo: "Por pouco me convences a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Quisera Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas." Esse texto se encontra em Atos, capítulo 26, versos de 24 a 29. E esta é a situação de Paulo. Ele ainda está diante do rei, do governador, dos judeus e gentios, fazendo sua defesa. Festo pensou que qualquer pessoa normal estaria tentando sair daquela situação. Mas Paulo, em sua defesa, pregava o evangelho em vez de tentar lutar por sua liberdade. "Você está louco? As muitas letras te fizeram louco." Foi o que disse Festo. O governador era incapaz de compreender as verdades espirituais ditas por Paulo. Isso nos lembra o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. "Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." Foi assim também com Jesus. Depois dele ter curado um cego de nascença, no sábado, os fariseus disseram que ele não era de Deus, pois violava o sábado. Veja o capítulo 9 de João. E no capítulo 10, verso 20, disseram que ele era louco e endemoniado. Festo queria material para escrever a carta ao imperador, mas, como não compreendia o que Paulo dizia, ele resolveu dizer que o prisioneiro estava louco. Mas Paulo não era louco, nem tapado. E, de forma respeitosa, ele respondeu. Sem ofender o governador, disse que o rei Agripa compreendia o que ele estava falando, pois conhece o Antigo Testamento. E, em outras palavras, Paulo quer dizer que o rei sabia que o cristianismo é o cumprimento das antigas profecias sobre o Messias. Os apóstolos e discípulos pregavam isso abertamente, não havia nada oculto. Sobre a pergunta de Paulo, o rei responde que quase ele o convence a ser um cristão. Se demorasse mais um pouco, ele teria conseguido. Mas o rei não quer se tornar cristão, ele quer encerrar a conversa. A resposta de Paulo revela um desejo do seu coração missionário. Ele gostaria que todos, inclusive o rei, fossem como ele, na crença e no compromisso com Jesus. Pois é a única forma de obter liberdade em relação ao pecado e salvação completa. A única coisa que ele não desejava aos seus ouvintes é o tratamento injusto que está recebendo, cadeias para um homem inocente. Nem o rei, nem o governador abriram seus corações para a palavra. Isso nos mostra o quanto o governo humano consegue se distanciar da verdade. Quando Davi foi coroado e passou a governar o povo de Israel, não foi à toa que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu e se arrependeu de seus erros. O povo prosperava de modo espiritual e material. Veja o que diz o texto em Salmos 33, verso 12, parte A. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor,
E em Salmos 144, verso 15, parte B, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Este é o apelo aos governantes. Entreguem suas vidas a Cristo, sejam transparentes, honrados, corretos, justos, e também é um apelo àqueles que são autoridade dentro dos seus lares. Sejam como Noé, ele viveu em um tempo em que toda a sociedade estava corrompida, porém, ele não deixou que sua família se corrompesse. Que Deus nos abençoe. Ó Deus Santo e Pai da Justiça, oramos pelos governantes da nossa nação. Rogamos ao Teu Santo Espírito que os convença de seus maus caminhos e não permita que eles condenem o seu povo, negligenciando seus direitos e cometendo atos criminosos. Oramos também pelos pais de família, que eles possam enxergar que servir a Deus é a melhor forma de aprender a conduzir suas famílias com retidão e amor. Intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs que estão confinados, sobretudo por aqueles que têm passado necessidades. Intercedemos também por Josias Galvão, pai de Josmar. Rogamos ao Senhor que Ele conceda saúde, perdão e que a sua misericórdia seja sobre a vida do teu servo. Pai, nosso desejo é que esse tormento acabe e que esse vírus seja vencido, mas não antes do teu povo aprender preciosas lições sobre a fé, a comunhão, o serviço ao Senhor e aos nossos irmãos. Mas que acima de todas as coisas, a sua vontade seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço a Deus pelas capacidades que Ele nos dá, por você nos ouvir e acompanhar nossas mensagens. Peço que acompanhe também os cultos que enviamos às terças, quintas e domingos, e que Deus nos conceda um ótimo dia na presença do Espírito Santo, e que cada um de nós, seja governante ou pai de família, siga os exemplos de Davi e de Noé como líderes em nome de Jesus. Amém.